Oferecimento: Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste. Prazo para transferir o título de eleitor ou pedir a emissão do documento termina no dia 4 de maio. Cerca de 250 milhões de crianças vivem em países atingidos por conflitos. E você vai ver como o nosso planeta está sendo destruído e a nossa receita do dia que você não pode perder. O Jornal Noroeste está começando. Atenção, eleitor! O prazo para transferir o título ou pedir a emissão do documento, no caso de jovens com mais de 16 anos, terminará no dia 4 de maio neste ano. Isso porque a solicitação deve ser feita até 151 dias antes da votação, que acontecerá em outubro, como estabelece o calendário eleitoral. Quem está com o título cancelado por ter deixado de votar no último pleito, também tem até essa data para regularizar a situação. Neste ano, o primeiro turno das eleições municipais, que vão definir os novos prefeitos e vereadores, está marcado para o dia 2 de outubro. Nas cidades em que houver segundo turno, ele ocorrerá no dia 30. Para tirar um novo título, é preciso apresentar documento oficial com foto e o comprovante de residência. Quem completar 16 anos até a data do primeiro turno pode requerer o documento, mas não é obrigatório. Homens com mais de 18 anos também devem levar o certificado de quitação do serviço militar. Quem tem título, mas mudou de cidade ou estado e quer pedir a transferência do domicílio eleitoral, deve levar o título, um documento com foto e um comprovante de residência. E é necessário residir no novo domicílio há pelo menos 3 meses. O prazo também vale para o eleitor que mudou de residência dentro do próprio município, já que o local de votação poderá ser alterado. Hoje trouxemos mais uma receita deliciosa para você na nossa receita do dia. Você vai aprender agora a fazer pães de batata. Vejam como é fácil. 200 gramas de batata cozida e amassada, 50 ml de leite, 30 gramas de fermento biológico fresco, 350 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, um ovo grande, 70 gramas de manteiga sem sal e sal a gosto. Eu vou começar preparando o fermento. Eu estou usando o fermento biológico fresco porque eu gosto mais de trabalhar com ele. Se você quiser, você pode usar o seco, mas eu aconselho você seguir as instruções do fabricante. Eu vou amassar ele aqui no açúcar até virar uma pastinha. Agora que o fermento está bem líquido, eu vou adicionar os outros ingredientes. Eu vou adicionar aqui o leite, o ovo, misturar um pouquinho. Agora eu vou adicionar um pouco de farinha. É bom você adicionar a farinha sempre aos poucos para você sentir a massa, tá? Que pode ser que você use menos ou mais farinha, dependendo da temperatura do ambiente, da qualidade da farinha. Vou adicionar um pouquinho de sal. Vou juntar aqui a batata. Aqui eu estou usando 200 gramas de batata. São mais ou menos 2 batatas do tamanho de um ovo, tá? Mas seria legal se você pesasse as batatas para colocar a quantidade certa. Vou adicionar um pouco mais de farinha. Bom, agora eu vou colocar a mão na massa, né? Agora eu vou adicionando farinha até dar o ponto da massa. Se for necessário, você pode colocar ele na bancada, polvilhado com um pouco de farinha, para poder dar o ponto da massa. Coloquei a massa na bancada para facilitar agora na hora de sovar. E a sua massa vai ficar no ponto quando desgrudar da mão. Então, presta atenção, não coloca toda a farinha para você ir dosando, tá bom? Agora é só sovar um pouquinho, assim, coisas de 1 minutinho, só para deixar a massa bem macia. Vou deixar a massa um pouquinho de lado descansando para preparar meu recheio para começar a fazer a montagem. O meu recheio vai ser de calabresa com requeijão. Eu tô usando a calabresa porque ela já vem defumada, então eu não preciso preparar ela antes. Eu só triturei ela no liquidificador e vou misturar aqui o requeijão. Mas você pode fazer com o recheio que você quiser. Frango, com bacon, pode inventar o seu recheio, fica à vontade.
recheio está pronto, agora é só rechear os pãezinhos. Para fazer os pãezinhos, você pega um pedacinho de massa, tá? Faz uma bolinha e abre assim um pouquinho. Não esquece que o seu pão ainda vai crescer, então não adianta fazer uma bolinha muito grande, porque senão vai ficar um pãozão de batata. Adicionar aqui um pouquinho de recheio. E vamos fechar aqui as pontas. Agora, essa ponta aqui que a gente fechou, vai virar para baixo. E você vai colocar a palma da mão em cima da bolinha e fazer movimentos circulares, para você poder fazer uma bolinha quase perfeita, eu espero. Dá uma viradinha, dá uma certeza que a bolinha tá bem fechada. Ó, meu vazou um pouquinho, então tem que fechar mais. Então precisa fechar bem, porque senão vai estourar dentro do forno. Agora é só colocar na forma e eu vou fazer todas as minhas bolinhas para depois terminar. Eu já fiz algumas das bolinhas, tá? Sobrou um pouquinho de massa. A quantidade vai depender do tamanho que você fizer, mas deve render uns 10, 12. Agora eu vou pincelar com um pouquinho de ovo com água. E se você quiser, pode colocar um pouquinho de gergelim. Eu vou deixar eles crescerem dentro do forno, desligado, por uns 30 minutos. Mas enquanto isso, arruma alguma coisa para você fazer. Os pãezinhos já cresceram e agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por uns 20 minutos ou até dourar. Cerca de 250 milhões de crianças, sendo uma em cada 9 no mundo, vivem em países atingidos por conflitos, divulgou o Unicef, que pede 3 bilhões de dólares este ano para ajudar as mais vulneráveis. O número de crianças envolvidas em crises humanitárias no mundo é impressionante e terrível, considerou o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A agência afirma que precisará de 2,8 bilhões neste ano para ajudar essas crianças e diz que seu gasto dobrou em 3 anos, já que conflitos e condições climáticas extremas forçaram um número crescente de crianças a deixar suas residências e expuseram milhões de outras a severos déficits alimentares, violência, doenças, abusos e ameaças à educação. No ano passado, essas crianças tiveram 2 vezes mais probabilidades de morrer de doenças que poderiam ser evitadas antes da idade de 5 anos do que as crianças do resto do mundo. Grande parte do orçamento previsto pela agência, cerca de 1,2 bilhão de dólares, irá para a Síria, devastada por uma guerra civil que já dura 5 anos, e para os cerca de 4 milhões sírios que se refugiaram em países vizinhos. E não perca a seguir, Fundação Estadual de Meio Ambiente disponibilizou o cadastro de minas paralisadas e abandonadas no estado de Minas Gerais. A ex-ministra Erenice Guerra prestou depoimento à Polícia Federal em dezembro, no qual confirmou que atuou com um dos investigados da Operação Zelotes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, enquanto ele ainda era conselheiro do órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Ministra da Casa Civil de abril a setembro de 2010, durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, Erenice Guerra foi ouvida no inquérito sobre a suposta compra de medidas provisórias que prorrogaram incentivos fiscais a montadoras. Erenice Guerra negou ter recebido oferta de propina para interferir em medidas provisórias, mas admitiu atuação conjunta entre o escritório de advocacia dela e o Júnior Silva Advogados, de José Ricardo da Silva, preso na Operação Zelotes. Ela afirmou também que conversou diversas vezes com José Ricardo e que ele insistia que não havia impedimento para advogar junto ao CARF, mesmo sendo conselheiro do órgão. Erenice afirmou que seu irmão e sócio no escritório de advocacia, Antônio Eudácio Alves de Carvalho, pediu a ela para ajudar na nomeação de José Ricardo como conselheiro do CARF. Ela disse que não tinha influência para isso, que só se lembrou de ter recebido esse pedido quando já tinha deixado o cargo de ministra da Casa Civil e teve seu sigilo de e-mails quebrado em uma investigação sobre suposto tráfico de influência, que foi arquivada.
Previsão do tempo. O tempo fica nublado com chuvas no norte, noroeste e nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões do estado, o tempo segue parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas em todo o estado mineiro. Em Vazante, o tempo será de sol com algumas nuvens durante o dia e com pancadas de chuvas à tarde e à noite nesta sexta-feira. A temperatura mínima é de 21 e a máxima prevista de 33 graus. A Fundação Estadual de Meio Ambiente disponibilizou o cadastro de minas que estão paralisadas e abandonadas no estado de Minas Gerais em 2016. O levantamento é pioneiro no Brasil e tem o objetivo de aprimorar os procedimentos de reabilitação de áreas degradadas e fechamento de minas. O estudo aborda a situação de 400 minas dos mais diversos tipos, desde lavras garimpeiras até grandes empreendimentos. O cadastro traz informações sobre as áreas impactadas com uma análise do risco ambiental. As informações dos empreendimentos foram consolidadas em fichas que trazem detalhes sobre cada uma das minas. Das minas presentes no estudo, 169 áreas foram classificadas como abandonadas e 231 como paralisadas. O cadastro de minas paralisadas e abandonadas no estado revela que os principais motivos para a interrupção da atividade minerária estão relacionados às oscilações econômicas do setor. Também foram encontrados empreendimentos que afirmaram ter tido dificuldades em atender à legislação trabalhista e ambiental. No levantamento, a região central de Minas, onde está inserido o quadrilátero ferrífero, foi a mais mapeada devido ao grande número de empreendimentos minerários de grande porte, como as minerações de ferro. Entretanto, regiões com vocação mineral menos conhecidas também foram estudadas, como as pedreiras do Vale do Rio Jequitinhonha e do leste de Minas. E veja em instantes, aproximadamente 4,3 milhões de proprietários de veículos já pagaram IPVA 2016 em Minas Gerais. Aproximadamente 4,3 milhões de proprietários de veículos já pagaram IPVA 2016 em Minas Gerais, dentre cota única e parcelas da escala de vencimentos. Até agora, a arrecadação é de R$ 1.869.717.726,84, o que representa 44% do total previsto de R$ 4,5 bilhões. O pagamento à vista com desconto de 3% foi a opção de 2,4 milhões de contribuintes. Os 4 maiores municípios em arrecadação do IPVA são, respectivamente, Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora e Contagem. Para o subsecretário da Receita Estadual, João Alberto Visoto, a arrecadação do IPVA está dentro do previsto. Estimamos que até o fim deste mês entrem nos cofres públicos mais de 120 milhões referentes ao pagamento do IPVA 2016, fechando janeiro com um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2015, conclui João Alberto. No dia 15 de fevereiro, começará a escala de pagamento da segunda parcela do imposto e o proprietário deverá pagar em qualquer agência ou terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, Mais BB, Banco Postal, Bancob, Bradesco, Mercantil do Brasil, HSBC, Santander ou Caixa Econômica Federal, incluindo as casas lotéricas em todo o território nacional. Para isso, basta informar o número do RENAVAN impresso no certificado de registro e licenciamento de veículo do contribuinte. Os correntistas podem ainda utilizar o terminal bancário ou sistema online dos bancos para quitar o imposto. O procedimento é o mesmo para o pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório. O governo de Minas Gerais destinou cerca de 1,4 milhão de reais para o Se Liga, um programa que busca a reinserção social de adolescentes que cometeram atos infracionais assim que eles terminam de cumprir a medida socioeducativa. Em 2015, o programa atendeu 490 jovens e adolescentes com idades entre 16 e 21 anos. 40% deles já foram encaminhados para cursos profissionalizantes e, posteriormente, para os empregos. O Se Liga é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Defesa Social para os jovens e adolescentes egressos das unidades socioeducativas que voluntariamente buscam o apoio do programa para ter acesso a diversos serviços públicos de saúde e de educação, a cursos profissionalizantes oferecidos pelo SENAI, SENAC e outras instituições parceiras, além de encaminhamento para vagas de trabalho. Segundo o superintendente de gestão das medidas de privação da liberdade da CEDES, Bernardino Soares,
lares, o Se Liga oferece caminhos para que o adolescente possa mudar sua trajetória fora da unidade socioeducativa. A intenção é contribuir para a sustentação ou continuidade de projetos já desenvolvidos durante o cumprimento da medida, auxiliando na construção de novas oportunidades para esses jovens. E este vídeo que você vai ver agora é um alerta para a humanidade tentar saber o que falta ao homem. Será que é um coração ou mais consciência? E o futuro de nossos filhos e netos, como será? Humanos. Qué increíble palabra. Somos considerados la especie más inteligente del planeta. Sin embargo, somos la peor. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Tal vez nunca lo entendamos, aun cuando parece ser que nuestra única misión es acabar lentamente con él y sus especies. ¿Te has puesto a pensar que tal vez este planeta no nos pertenece? Aún así su cuidado está en nuestras manos. Ellos estuvieron mucho antes que nosotros. Y solo somos sus invitados. Hemos venido a invadir su territorio y estamos destruyendo su hogar. Se nos ha soportado por siglos, se nos ha perdonado incontables veces, pero seguimos ignorando su situación. Hemos sido sus secuestradores, sus asesinos, y sin embargo, nos aceptan como sus dueños. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición, o solo para vivir un poco mejor. El mundo es tuyo, es nuestro, es de todos nosotros. Sin embargo, recuerda que también es mundo de ellos, y tenemos que entender que no pueden hacer nada al respecto para salvarse, y mucho menos para salvar el planeta. El planeta Tierra está muriendo. Lo estamos destruyendo en forma vertiginosa y está hambriento de amor. No le quedan muchas fuerzas. Y a pesar de todo, nos sigue regalando generosamente los mejores espectáculos desde que llegamos a él. El planeta ha sido el mejor anfitrión de nuestra especie. ¿Acaso no merece un reconocimiento? Si se nos dio la capacidad de hablar, pensar, crear, construir y ayudar, ¿por qué solo callamos, ignoramos, destruimos y matamos? Abre los ojos. Tú también estás muriendo, junto con tu planeta. El único planeta en nuestro sistema solar donde se nos dio el privilegio de vivir. Somos miles de millones en este planeta. Somos una raza pensante, racional, dominante. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta de eso? Somos capaces de conquistar países, la luna e inclusive planetas. Sin embargo, no somos capaces de conquistar nuestros propios corazones. Toca tu corazón, siente lo que trata de decir, escucha lo que pide a gritos. Y entendamos que debemos coexistir en el mismo planeta. Empieza por cambiar tú mismo. Propóntelo. Haz que tus hijos lo sepan y lo entiendan, y que los mayores lo recordemos. Para que el día que la humanidad deje de existir y alguna otra especie encuentre nuestro planeta, vea que fuimos una especie que se equivocó, que cayó, pero se levantó y enmendó sus errores. El planeta ya no es el mismo, y ya no podemos esperar más. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. El tiempo apremia. El futuro del planeta está en tus manos. Ayúdalo. Ayudémoslo. Porque el planeta Tierra eres tú.
E você pode conferir essa e outras edições na nossa página oficial do facebook.com/Noroeste Vazante e ter mais notícias diariamente através do nosso site www.tvnoroeste.org. Uma ótima noite para você e até amanhã às 18 horas.